Esse aqui é o exercício 20 do próprio livro do poliedro. Nesse exercício tem um João que está parado num posto, vai passar um amigo com a velocidade de 60 km por hora, e aí, 4 minutos depois, passa pelo mesmo ponto onde ele viu o amigo, vai passar o João com a velocidade de 80 km por hora. Esses dois estão dirigindo com velocidade constante, então a gente vai estar aqui falando de movimento uniforme. E após a passagem do João por esse mesmo ponto, ele quer saber quanto tempo o João leva para alcançar esse amigo. Então, eu vou dizer que esse João, ele está dirigindo a um tempo t, e aí como ele só passa por esse ponto P 4 minutos depois que o amigo, esse amigo dele teve 4 minutos a mais para dirigir com essa velocidade de 60 km por hora. Então, no tempo do amigo, em vez de botar t, eu vou botar t mais 4, porque ele passa pelo ponto P 4 minutos antes o João estava parado, e por isso o João dirige por 4 minutos a menos, ou o amigo dirige por 4 minutos a mais. A velocidade desse João é de 80 km por hora, e a velocidade desse amigo é 60 km por hora. Esse tempo aqui, como aqui são 4 minutos, esses tempos aqui, se eu mantiver dessa forma, vai estar em minuto. Então, a gente aqui tem duas opções. A gente pode passar esse tempo em minuto para hora, ou a gente pode converter essas velocidades de quilômetro por hora para quilômetro por minuto. É mais fácil passar minuto para hora. Então, o tempo t do João, eu vou dizer que está em minuto, mas aí na hora de jogar na equação, eu vou colocar t dividido por 60 para poder sair o tempo em hora. E o tempo do amigo também está em minuto, então na hora de colocar na equação, eu vou colocar t mais 4 dividido por 60 para poder colocar esse tempo em hora na equação. Escrevendo a equação de posição do João, eu vou dizer que o ponto P é o meu zero do meu referencial e que ambos estão se movendo na direção positiva. Até porque os dois estão se movendo no mesmo sentido, não tem por que botar um menos aqui. A posição do João, ele sai do zero, anda com velocidade de 80 km por hora por um tempo t sobre 60. Então, isso aqui, a posição do João vai ser 80 vezes t dividido por 60. E a posição do amigo, ele também passa do ponto P, que é o nosso zero, dirige com 60 km por hora durante um tempo t mais 4 sobre 60. E aí, o João vai alcançar esse amigo quando a posição deles for igual, ou seja, quando a posição do João for igual à posição do amigo. Ou seja, quando 80t dividido por 60 for igual a 60t mais 4 dividido por 60. Agora, olha aqui. Se eu multiplico os dois lados dessa equação por 60, esse 60 aqui corta e vai sobrar que 80t é igual a 60 vezes t mais 4, que é como se eu estivesse usando o tempo em minutos mesmo. Quando que a gente pode usar esse tempo aqui em minutos em vez de passar para hora? Quando você tiver uma equação S igual a 0 mais V1 vezes T1 e uma outra equação S igual a 0 mais V2 vezes um tempo 2, esse tempo aqui, ele tem que estar na mesma unidade que esse tempo, e essa velocidade vai ter que estar na mesma unidade que essa velocidade. Tendo isso aqui, o tempo pode estar em minuto, em hora, em segundo, em ano-luz, desde que o tempo da primeira equação esteja na mesma unidade que o tempo da segunda equação e que a velocidade da primeira equação esteja na mesma unidade que a velocidade da segunda equação. Porque essa conversão que você faz dos dois lados, elas vão se cortar. E aí, no fundo, se os tempos estiverem na mesma unidade e as velocidades estiverem na mesma unidade, vai dar certo, não tem problema. Mas é só nessa situação que você pode colocar o tempo em qualquer unidade e a velocidade em qualquer unidade. É até por isso que no gabarito do livro, ele usa direto o tempo em minuto, ó, porque esse 60 aqui para passar para hora corta dos dois lados,
porque está caindo nesse caso aqui que eu expliquei. Então, vamos resolver agora essa equação. A gente está com 80t igual a 60, que multiplica t mais 4. Vou dividir os dois lados da equação por 20. Aqui vai sobrar 4t, aqui vai ter 3, t mais 4. Então, 4t é igual a 3t mais 12, distribuindo. 4t menos 3t, t igual a 12. Como esse tempo estava em minuto, 12 minutos. Então, o João leva 12 minutos para alcançar esse amigo. E pensando no tempo do amigo, esse amigo já vai estar dirigindo a 16 minutos. Então, aqui é a alternativa C. Você perguntou se tem outra forma de resolver esse exercício. Tem. Vamos pensar aqui no João. O João sai do ponto P, que vai ser o meu zero. Você está vendo que eu não sei desenhar um carro, com uma velocidade de 80 km por hora. Esse amigo, ele não está mais no ponto P. Como ele já está dirigindo há 4 minutos, ele vai estar mais para frente, dirigindo a uma velocidade de 60 km por hora. Tem como a gente calcular qual foi o ΔS desse amigo durante esses 4 minutos que ele teve de vantagem. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, aquele ΔS ali do amigo foi a velocidade dele vezes o ΔT. Então, esse ΔS foi, a velocidade dele é de 60 km por hora e o tempo dele foi de 4 minutos, dividir por 60 para passar para a hora. Então, esse ΔS foi de 4 km. Então, esse amigo aqui está na posição 4 do meu referencial. Escrevendo agora a posição do João. O João sai da posição 0 e vai dirigir a 80 km por hora por um tempo t, que eu vou colocar em horas, para eu não ter problema de conversão de unidade. E a posição do amigo, ele vai sair da posição 4 km, vai dirigir a 60 km por hora durante um tempo t, que também está em horas, para eu não ter problema com unidade. Eles vão se encontrar quando essas duas posições forem iguais, ou seja, quando 80t for igual a 60t mais 4. 20t igual a 4, então o tempo seria 4 sobre 20 horas, porque meu tempo está em hora. Multiplicando por 60 para passar para minuto, a gente vai ter que esse tempo é 4 vezes 60 sobre 20 minutos agora, por 20 dá 1, por 20 dá 3, esse tempo deu 12 minutos. E uma terceira forma de resolver, depois que você já obteve essas duas equações, é através de gráfico. Se você fizer o gráfico no tempo da posição do amigo e da posição do João, o João vai sair do 0 e no tempo 1, ele vai estar na posição 1, 2, 3, 4, na posição 80t. 80 vezes 1 vai estar na posição 80 km. O amigo vai sair de 4 e no instante 1 ele vai estar na posição 64. E aqui eu já estou vendo que isso vai dar bastante trabalho, não é inteligente. 1, 2, 3, 64. Tem vezes que as unidades ajudam a gente, né? Então, tá aqui a equação da posição do João e aqui a equação da posição do amigo. Aqui, onde as duas retas estão se encontrando, é onde aconteceu o encontro. Só que, definitivamente, é mais simples resolvendo aqui igualando as equações do que encontrando aqui pelo gráfico, porque esse gráfico está muito quebrado. Bom, então, esquece o gráfico, desculpa, fica com essas duas formas de resolver. Uma, dizendo que o tempo do João é t e o tempo do amigo é t mais 4, em minutos. E a outra possibilidade, calculando quanto o amigo já se deslocou durante esses 4 minutos e colocando o tempo t para os dois. O gráfico, nesse caso, não é uma boa opção. Nas